O Freedom Phone empolgou muitos americanos, mas será uma boa ideia? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na semana passada, vários youtubers e personalidades ligadas ao Partido Republicano, conservadores e apoiadores do Trump, passaram a oferecer um produto bastante interessante para os americanos, o chamado Freedom Phone, que seria um telefone focado em liberdade de expressão e privacidade. A ideia é um produto que não seja ligado nem à Apple nem à Google e, portanto, não ceda tão rapidamente à pressão esquerdista para, por exemplo, removerem aplicativos. Todos lembram da absurda censura feita pelas grandes plataformas técnicas ao aplicativo Parler, que, por puro receio dele tomar o lugar do Twitter, foi banido das lojas de aplicativos de celulares, tanto do iPhone quanto do Android. Portanto, o aparelho vem com uma App Store não censurável, ou seja, que ninguém poderia remover aplicativos dali. Além da liberdade de expressão, teria foco também em privacidade, vindo pré-programada com aplicativos visando esses dois objetivos, como o buscador DuckDuckGo, rede social Minds, plataforma de vídeos Rumble e aplicativo de mensagem Parler. Assim, o usuário teria de cara acesso a plataformas que têm como foco evitar a censura e remoção de conteúdo focado em orientação política. Também evitando que o usuário fosse rastreado por empresas de tecnologia gigantes como a Google ou a Apple. As duas outras novidades focam mais na parte de privacidade. O sistema operacional Freedom OS, que é vendido como sistema operacional de liberdade de expressão, embora não explique exatamente o que isso significa. O aparelho também vem pré-instalado com o Trust, um gerenciador de acessos cujo foco é manter a privacidade e limitar o rastreamento de informações pessoais. O produto visa uma preocupação legítima dos usuários. De fato, muita gente está se sentindo traída pelas grandes corporações de tecnologia, as chamadas Big Tech, que querem você como cliente, dando seu dinheiro para eles, mas não tem dúvida nenhuma na hora de te limar se o seu pensamento não se adequar à cartilha socialista deles. Um concorrente que promete não te censurar parece realmente algo muito bom. Adicionalmente, a preocupação com a privacidade é um plus que muita gente aprecia. Como eu falei em outros vídeos aqui, cada vez mais a privacidade e a livre expressão são preocupações de quem compra um celular, na verdade, de qualquer um que navegue na internet. Com o mercado competitivo dominado pelas gigantes Apple e Google, tem surgido a demanda por mais privacidade em celulares. Muita gente disposta a pagar mais caro por aparelhos que garantam menos interferência dessas empresas no dia a dia do usuário. Por exemplo, o Facebook está enfrentando problemas sérios com usuários do iPhone mais recente, porque desde a última atualização, o iOS pergunta ao usuário se ele quer deixar o Facebook rastrear ele ou não, e, sem nenhuma surpresa, a esmagadora maioria opta por não ser rastreado. O problema é que todo o modelo de negócio do Facebook é baseado nisso, na coleta de informações do usuário. O Facebook simplesmente está se tornando inviável no iPhone e, pior, a Google também está seguindo nessa direção. Apesar dessa limitação no controle do Facebook, não existe limitação no celular da Apple e no celular da Google, ou seja, essas empresas você não tem garantia nenhuma que elas não estão te rastreando tanto quanto o Facebook. Por que essas empresas estão preocupadas com isso? Porque, como eu falei, existe de fato um mercado para esse tipo de coisa. Pessoas pagam muito caro e têm que esperar longas filas para ter acesso aos modelos mais sérios de telefones de privacidade. O Librem 5 da Puisme custa $899 por um celular bem abaixo do padrão de mercado de celulares de $100. Ele é grande, tem baixa resolução, a câmera não é lá essas coisas, porém o nível de privacidade dele vai muito além de qualquer coisa. Ao projetar o Librem 5, eles não escolheram apenas código-fonte aberto, mas usaram chips e componentes cujos detalhes sejam públicos, porque não adianta nada você rodar um sistema operacional seguro sobre um hardware que estiver coletando seus dados. Outros meios de comunicação com o mundo exterior, como Wi-Fi, rede celular, câmeras e microfones, também podem ser desconectados com chaves físicas. O PinePhone é mais simples e mais barato, na faixa de $200, e também vem com hardware mais antigo. Não tem tanto foco na segurança do hardware, porém o sistema operacional é Linux, totalmente aberto.
permitindo, portanto, um grande controle de privacidade. Para comprar esses celulares, muitas vezes você vai ficar na lista de backorder porque a procura é muito grande, e eles são bem mais caros que celulares equivalentes na mesma faixa de preço. Se tem tanta gente querendo privacidade, o mercado tende a fornecer isso, e o Freedom Phone vem justamente nessa visão de nicho crescente de mercado. Agora, é preciso avisar que o Freedom Phone não é tão radical na proteção da sua privacidade quanto os dois outros aparelhos citados. Primeiro porque o hardware é terceirizado da China, feito pela empresa Umidigi. De fato, o celular em si é muito parecido com o modelo Umidigi A9 Pro. Isso não é, por si só, um problema de segurança. A maior parte dos celulares Android e mesmo iPhones são feitos na China de qualquer forma, mas demonstra que não tiveram cuidado de buscar chips e componentes com foco em privacidade. Não é, portanto, muito melhor que outros aparelhos Android na questão do chip, da questão da segurança no hardware. A vantagem dessa abordagem, porém, é que você tem um celular moderno, um celular bem mais atual e funcional do que os outros celulares de privacidade. Além disso, deve-se sempre contar com o risco da Operação Cavalo de Troia. Não é incomum governos e policiais ao redor do mundo usarem artifícios de colocar no mercado celulares que prometem privacidade justamente porque sabem que pessoas que querem se proteger do governo vão comprar esses celulares e, no final das contas, esses celulares acabam sendo verdadeiros cavalos de Troia, levando backdoors para ações do governo ou ações policiais. Eu não estou dizendo que seja este o caso, mas é uma possibilidade que não pode ser descartada. O sistema operacional Freedom OS é aparentemente uma alteração do Lineage OS, um código-fonte aberto de sistema operacional para celular, bem mais aberto que o Android. Vocês sabem, o sistema operacional Android, que é usado ainda na maioria dos smartphones, é código aberto também. Porém, existem grandes partes do Android que são ainda fechadas e conhecidas apenas pela Google, pela Samsung e alguns outros fabricantes. Portanto, o Lineage OS tem a vantagem de ser muito mais aberto. E o Freedom OS, sendo baseado nesse, pode de fato ter um padrão melhor de segurança que o Android original. Mas não se iluda, não se trata de algo tão focado em segurança como os dois outros projetos apresentados, e o preço também é salgado. No final, se vale a pena um pouco mais de controle sobre o seu celular por um valor tão mais alto, só cada pessoa pode dizer. O celular Umidigi A9 Pro custa $120, o Freedom Phone custa $500. Ok, tem todo o sistema operacional novo instalado, toda a configuração de segurança, não acho que isso é algo simples de ser feito. Se você resolver trocar o sistema operacional do seu celular, isso dá um bocado de trabalho, mas é aquele negócio, valor é relativo, quem dá o valor a cada coisa é só o cliente final. E a preocupação com privacidade é compreensível, principalmente no ambiente que se vê escândalos como o do software Pegasus, usado para espionagem em celulares pelo governo, com grande número de ataques reportados a jornalistas, dissidentes e indivíduos em geral. Certamente pessoas que buscam privacidade estão com a ideia correta na cabeça. A questão é qual nível de privacidade é suficiente e em que empresa confiar na hora de comprar um hardware de privacidade. Eu, de minha parte, preferiria pagar um pouco mais e comprar o Librem 5, que tem um grau ainda maior de privacidade e um desenho muito mais transparente. Mas é inegável que o projeto do Freedom Phone tem lá suas vantagens. É um modelo mais moderno, mais fino, mais atraente e, de qualquer forma, caminha alguma coisa em direção a mais liberdade e mais privacidade. De qualquer forma, isso mostra uma preocupação do público com a privacidade, algo que, sem dúvida, tem o poder de mudar todo o mercado. No mínimo, vão deixar Android e Apple um tanto mais preocupadas com isso. E essa é a melhor forma de resolver qualquer problema complexo como a censura de ideias, no livre mercado, com alternativas que te protejam disso sendo valorizadas monetariamente. Se o celular será um sucesso ou não, o tempo dirá, mas certamente já provocou esse tipo de discussão, o que é muito positivo. Obrigado pela audiência. Essa notícia foi sugerida por Dinhotex Ancapsado, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!